Abre comigo lá, Atos 3. Atos 3. Atos 3, eu vou ler do 1 em diante, tá bom? Me acompanha aí. Diz a palavra de Deus assim, ó. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, e presta atenção nesse pedacinho que é tão legal, que diz assim, ó, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha aqui para mim. Tem momentos na vida que a gente age que nem esse rapaz que precisava de um milagre. Como? A gente pede aquilo que muitas vezes não é o que nós precisamos. Você acha que esse rapaz ele precisava de dinheiro? Talvez na cabeça dele ele queria o dinheiro para comprar uma muleta, uma cadeira de roda, não sei, não é? Mas os discípulos olham para ele e falam assim, olha, o que você quer, eu não tenho. Isso é interessante porque eles aprenderam isso com Jesus. E Jesus olha para a gente muitas vezes e fala o seguinte, ei, ô João, isso que você está me pedindo, eu não tenho. Mas como não tenho? Não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou, porque o que eu tenho é o que você precisa, e não o que você quer. Interessante isso, né? Por isso que muitas vezes a gente pede, e eu peço mesmo. Às vezes não acontece, porque o que eu peço não é o que eu preciso, mas o que eu preciso só Ele pode me dar. E quando Ele me dá, as coisas acontecem. Legal, né? Queridos, eu queria repartir com vocês nessa noite um princípio que eu tenho aprendido, algo que eu aprendi nessa igreja aqui e tem mudado a minha vida. Ontem eu estava conversando com o irmão Tiago, né? Após o nosso curso de Homem ao Máximo, nós ficamos conversando um pouquinho e a gente ficou se indagando, né? Falou assim, nossa, por que será, né? Que tem, tipo assim, a gente vive um tempo da nossa vida que nada acontece. E aí o Senhor vem e começa a trabalhar nas nossas vidas e o negócio muda de uma maneira. E eu falei para ele assim, às vezes a gente nem mudou de serviço, é o mesmo serviço. Às vezes nem mudou de situação, é a mesma situação. Para você ver que muitas vezes a gente acha que a gente precisa de algo para mudar aquela situação, sabe? Talvez eu preciso de dinheiro, preciso de alguma circunstância. E não é isso. O que nós precisamos é de Jesus em tudo que nós vamos fazer. Sabe, queridos, fazem uns 15, 16 anos que eu vou a uma igreja. Em domingo passado eu saí muito impactado aqui com a palavra do pastor Roberto, porque em todo esse tempo de caminhada, de verdade, eu nunca tinha escutado uma palavra daquela, que falasse de Cristo, de Jesus, sabe? E fala de tantas coisas, mas a gente esquece de olhar exatamente para o único que pode resolver qualquer situação da nossa vida. E eu meditando em cima disso, Deus colocou no meu coração isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? Abre lá comigo, ó, Mateus 17, 20. A gente vai andar um pouquinho pela Bíblia. É gostoso. Você precisa ler a Bíblia, irmão. Essa é uma igreja que zela pelo ensino, para que você tenha intimidade com isso, viu? Você abra, você anote, você tenha essa intimidade com esse livro aqui. Ó, Mateus 17, 20. Eu quero te ensinar algo, o porquê que muitos crentes vivem dentro de igrejas fracassados.
Porque existe um princípio que a gente precisa praticar, algo que a gente precisa ter um esclarecimento na nossa mente. Então, olha lá, Mateus 17, 20 diz assim, olha que interessante. E Jesus respondendo disse, 20. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, qual que é a ação do verbo aí? Direis a este monte, passa-te daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha que interessante, nós já pregamos aqui sobre fé, eu já preguei algumas vezes sobre fé, já ouvi outras pessoas pregando sobre fé, e fé é algo fundamental na nossa vida, mas é tipo assim, é uma sequência de coisas que vão nos ajudar a ter um esclarecimento para que a gente consiga desatar um princípio que eu quero ensinar para vocês nessa noite. Então, olha que interessante, ele está falando o seguinte, olha, se tiveres o quê? Uma pequena fé, você já viu um grão de mostarda? Alguém já viu? É muito minúsculo, parece um grãozinho assim. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, se você tiver o quê? Uma fé pequenininha, insignificante, você vai fazer o quê? Você vai dizer, e coisas vão acontecer. E a gente muitas vezes acha o seguinte, não, se eu tiver a fé, e eu agir, as coisas vão acontecer. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, se você tiver fé, pequenininha, insignificante que for, você vai dizer e as coisas vão acontecer. Então, para que certas coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos o quê? Falar, dizer, pedir, ordenar. Porque é só através disso que esse princípio que eu quero ensinar nessa noite, ele vai ser desatado na nossa vida. Certo? Deixa eu perguntar aqui. Você, João, né, que é o ancião da igreja. Brincadeira, João, você não é, né? Mas é que a pastora Kazuko faltou, então depois da pastora Kazuko é você, né? Você acredita, João, que essa cadeira ela pode levitar ou não? Essa cadeira que está do seu lado, você acredita que ela pode levitar ou não? Por que eu estou falando isso? Você acredita que essa mesa pode levantar sozinha, querido? De verdade, hoje, assim, eu não sei se eu teria... Será? Por talvez eu não acreditar, eu não digo. Você entendeu? Você entende a chave aqui? Você só vai dizer se você tiver uma convicção que aquilo vai acontecer. Cadeira, levanta. Por que ela não levanta? Porque eu não tenho convicção que ela vai levantar. Entendeu? Sei, pode ser que tenha um irmão que tenha essa convicção. Levanta em nome de... E a cadeira... Eu não tenho isso. Mas eu tenho convicção de certos princípios e que eu aplico na minha vida e eu vou falando. E as coisas vão desatando. Porque a gente precisa ter, assim, um esclarecimento muito claro do Evangelho. E muitas pessoas não têm essa clareza do Evangelho. Muitas vezes, querido, você só conhece a palavra de Deus por ouvir do pastor ou do teu irmão do lado. Porque você não tem intimidade com a palavra de Deus, de ler, de estudar. Isso é fundamental para as nossas vidas, nos dias de hoje que nós temos vivido. Então, olha que interessante. Por que eu estou falando dessa clareza? Porque nós precisamos compreender de verdade a palavra de Deus. Porque é ela que vai nos ajudar a ser o quê? Liberto. Deixa eu tentar ser mais claro. Foi difícil para mim entender isso daqui, eu quero tentar ser um pouco mais claro com os irmãos, né? Assim, ó, teve um dia que eu fui fazer uma viagem com a minha família, nós fomos para a praia. E o Gabriel, eu acho que ele tinha uns 2 anos de idade, Elaine, 2, 3 aninhos? É isso, né? E o Gabriel, ele sempre foi essa bênção, gente, que vocês conhecem aí, agitadinho, sabe? Uma bênção. E nós chegamos lá e fazia muito tempo que a gente não tinha condições de ir para a praia. Né? Aí eu falei, Elaine, vamos alugar lá a casa, o apartamento e vamos. Só que a gente não tinha condição de ir sozinho, nós tivemos que rachar o aluguel do apartamento com mais 2 casal.
porque o negócio era meio complicado, né? E colocaram a minha família num quartinho lá, e eu olhei pro teto assim, não tinha luz. Eu falei, mas como que eu vou dormir no quarto à noite sem luz? E eu vi que na parede tinha um bocal. Eu falei assim, será que esse bocal tá funcionando? Então eu tirei a lâmpada de cima e coloquei no bocal assim na parede, pum, acendeu a luz. Aí a Elaine falou assim para mim, olha, já conversa com o Gabriel para ele não colocar a mão na lâmpada. Aí eu peguei o abençoado e falei, filho, vem cá, lindo do meu coração. Você está vendo a lâmpada aqui, amor da minha vida? Você está vendo? Estou vendo, pai. Ó, vou ensinar para você. Ai, faz dodói, dodói. Falava assim para ele. Aí ele olhava para a lâmpada assim, ó, e pegava a mão dele. Dodói, papai, dodói. Eu falei, dodói, então por favor, não coloca a mão na lâmpada. Você está entendendo, filho? Dodói, papai, dodói. Então tá bom. Virei para terminar de descarregar o carro, daqui a pouco o abençoado começa a chorar. O que aconteceu? O abençoado colocou, ele não colocou, ele grudou a mão na lâmpada assim, que fez uma bolha aqui assim, que quase estragou o nosso final de semana. Porque como que segura uma criança para não entrar na praia com a mão daquele jeito? Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus é mais ou menos assim. Se a gente não tiver a clareza absoluta de como ela vai ser na nossa vida, a gente vai fazer o seguinte, as pessoas vão pregar, nós vamos encher o coração seu de fé, você vai agir, mas você age sem compreender. E aí o que acontece? Eu estou te convencendo, eu pensei que eu tinha convencido ele que aquilo lá não era para ele fazer, mas ele fez. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você não chegar a um nível de compreensão da palavra de Deus, você não vai conseguir colocar em ação os princípios de Deus na sua vida. E você vai continuar patinando. Por quê? Porque você vai agir com a fé, porque a fé vem por ouvir a palavra e você sempre está ouvindo aqui. Então você vai estar cheio de fé. Você vai agir por conta da sua fé, ou seja, você vai se movimentar, você vai fazer algo por causa da sua fé, mas muitas vezes essa ação junto com essa fé não vai gerar nada. Ou até vai, tipo assim, viu, te levar para você ter um problema. Por quê? Porque você não compreende a essência verdadeira daquela palavra. E, Marcelo, como é que eu consigo compreender isso que você está me falando? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Abre lá, ó, João, acho que é João 8. Abre lá, João 8, 32. João 8, 32. O Evangelho de João 8, 32. Olha o que diz assim, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está assim na sua Bíblia? Quem que é a verdade que a Bíblia está falando aqui? Jesus. Então a Bíblia está falando o seguinte, conhecereis Jesus, e Ele vos libertará. Então tipo assim, deixa eu falar uma coisa para você. A libertação em qualquer área da nossa vida, financeira, viu, espiritual, sentimental, qualquer área da sua vida. Essa libertação ela só pode acontecer através do quê? Do conhecimento da verdade, do conhecimento de Jesus. Pois é só Ele que vai nos ajudar ao quê? A desatar os princípios verdadeiros para que a gente possa provar uma vida extraordinária. Amém até aqui, querido? Amém. Eu queria que você voltasse um pouquinho comigo nesse mesmo capítulo, no versículo 30. E olha que interessante, Jesus ele vai ensinar um pouquinho desse como conhecer a verdade, como conhecer a Jesus. Ele vai falar assim, ó, no 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram neles, correto? Quantos creram neles? Muitos. Muitos não são todos, correto? Então Jesus pregou para alguns creram e outros não. O que Jesus está fazendo aqui? Separação. Beleza? Vamos lá. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Ou seja, depois que ele separou, ele pegou essa parte que cria nele, e agora eu estou falando com esses que creram em mim. Tudo bem? Vamos lá. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos,
Então o que acontece? Não basta apenas crer, querido. Crer, todo mundo crê. Você vem aqui, você crê em várias coisas. Mas se você não se tornar um discípulo, sendo conhecedor da verdade que é Jesus, nada vai mudar na sua vida. E é aqui que muitos crentes, muitas pessoas vão passar a vida aqui, crendo em certas coisas, mas não sendo discípulos. E quando você não é discípulo, você não pode conhecer, porque olha só, o versículo 32 que a gente leu, muitas pessoas vão ensinar esse versículo separado desses dois que eu falei para você. O versículo 32 fala o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como que eu conheço essa verdade? Eu primeiro preciso crer, preciso permanecer na palavra, me tornar um discípulo, aí sim o quê? Conhecereis a verdade, aí sim ela me libertará. Você consegue entender que é um processo? E quando a gente fala e a gente prega ou ensina isso fora desse contexto, é muito vago para você dizer o seguinte, viu? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Só isso é pouco. Então, o que acontece? Uma massa de pessoas estão atrás de conhecer a verdade. Mas como que eu consigo chegar nesse processo? Crendo e permanecendo, sendo discípulo, e aí sim, a verdade ela vai o quê? Abrir o nosso entendimento. Porque o que acontece? Hoje, nós como seres humanos, como é que nós nos relacionamos com o nosso Deus? Como é que você aprendeu a se relacionar com Deus? Se eu piso na bola, Deus não me ama, não é? Se eu pecar, acabou, vou ser castigado. Pelo menos eu fui ensinado assim. Até que um dia eu comecei a crer corretamente, comecei a permanecer, comecei a me tornar um discípulo, e a verdade começou a vir à tona, porque eu tentei conhecer quem? A Cristo. Só Jesus Cristo que pode nos libertar de qualquer cativeiro, querido. É só Ele que tem a solução para qualquer problema da sua vida. Só que assim, você vai precisar ter um nível de maturidade para você acessar o quê? As bênçãos de Deus na sua vida. Então não pensa você que, eu conheço. Quem que é Jesus para você? Ontem nós tivemos uma aula do Homem ao Máximo que fala o seguinte: quem é Jesus Cristo para você? Eu fiquei pensando, quem que é Jesus Cristo para mim? Quem que é Jesus Cristo para você, querido? Se é Ele que é a palavra, se é Ele que é a verdade, nós precisamos ter uma convicção e um aprendizado muito forte a respeito dele. Porque é só através dele que eu vou sofrer o quê? Uma libertação de qualquer área da minha vida. Só Ele pode libertar. Mas não é isso que a gente é ensinado. Pensa comigo. Nós, seres humanos, nós somos ensinados a crer o seguinte, que a lei, quando foi dada por Moisés, ela só serviu para uma coisa. Tem gente que hoje nós vivemos no tempo da graça, do favor imerecido. Antigamente, no Antigo Testamento, era assim: eu fazia, eu merecia, eu recebia. Eu não fazia, eu não merecia, eu era castigado. Era assim. E hoje a maioria das pessoas misturam isso, viu, querido? Ele pega a lei antiga com a graça e mistura. Ele fala assim, viu? A graça é um favor imerecido, ou seja, eu não posso mais me relacionar com Cristo por merecimento. Mas aí ele pega um pouquinho da lei e mistura com isso, um evangelho misturado. Então você não vive nem a graça e você não vive nem a lei. Com isso, o que acontece? Você padece de conhecimento, de destravar coisas grandiosas na sua vida. A Bíblia fala, viu, que a graça é o favor imerecido de Deus. O Senhor falou o seguinte: eu vou dar a lei para que vocês cumpram. Porque se vocês cumprirem a lei, todos os ordenamentos, o que vai acontecer? Vocês vão merecer ser salvo. Vocês vão merecer ser abençoado. E eu vos abençoarei. Mas não teve ninguém que conseguiu cumprir a lei do Antigo Testamento. Por que isso? Porque Deus queria mostrar ao homem, dizendo o seguinte, viu? Você é mauzinho. Não adianta fazer o que você queira fazer, que você não vai conseguir por merecimento. Se não for através de Jesus, da graça, do favor imerecido, você nunca vai conquistar nada na vida. E aí ele pega e fala o seguinte, olha, eu vou mandar Jesus. Jesus vem, cumpre a lei, foi o único que conseguiu cumprir a lei. E aí ele faz um sacrifício naquela cruz, por mim e por você, para que a gente pudesse receber o quê? A graça.
E aí eu pergunto para você, mas Jesus, ele morreu naquela cruz apenas para que nós fôssemos salvos? Não. Isso é uma parte. Ele queria que todos se salvassem. Isso está disponível a todos. A Bíblia fala o seguinte, para mim ser salvo eu preciso o quê? Crer em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Serei salvo. A salvação é algo fácil. Ah, Marcelo, mas eu não mereço ser salvo. Não merece mesmo, por isso que existe a graça. Então não é por merecimento que nós vamos para o céu, querido. Nós vamos para o céu através da graça. E nós não podemos andar, nos relacionamos com esse Deus através de troca. Senhor, eu vou ofertar hoje R$100, porque essa semana eu preciso pagar 1.000. Senhor, eu vou fazer uma penitência porque eu estou precisando de uma bênção. Nós somos ensinados a agir assim. Senhor, eu vou fazer muito tal coisa para que o Senhor libere uma bênção sobre mim. Queridos, não adianta. Você tem até fé, você tem até uma ação, mas você não tem compreensão do que você está vivendo. Nós estamos vivendo no tempo da graça, do favor imerecido, do relacionar-se com Deus hoje é por gratidão. Não é mais eu faço para merecer, eu faço para ter, eu faço para conseguir. Acabou isso. Enquanto isso não for destravado na nossa mente, a gente não consegue acessar o que? A maturidade e acessar o que? A herança que Jesus Cristo nos permitiu ter. Você consegue compreender isso comigo até aqui ou não? Lembra daquela oração que foi nos ensinado o Pai Nosso? Diz assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então assim, eu penso o seguinte, salvação é algo tranquilo. Mas Ele quer o que além da salvação? Ele quer trazer o reino dEle para este lugar, para a terra. Para quê? Para poder santificar, para poder transformar, para poder nos abençoar. Vai ter um tempo que nós vamos reinar junto com Cristo. Mas esse tempo, Ele quer nos adiantar, Ele quer que nós venhamos a reinar em vida. Não só após a morte, querido. Como, viu? Senão Ele teria falado o seguinte, em vez de ir até aí a terra, vem vocês para cá, eu quero salvar vocês, vem todo mundo, salvou, vem embora. Não é isso que a oração está ensinando, está falando o seguinte, que eu quero estabelecer meu reino. E Ele estabelece o reino dEle através das nossas vidas aqui na terra. O Espírito Santo mora em nós. Não foi nos dado o Espírito Santo? Pelo sacrifício de Cristo, o Espírito Santo veio habitar em nós. Como é que as coisas de Cristo, como é que o reino se materializa no mundo? Através de mim e de você. Eu não sei você, mas o primeiro contato que eu tive com Cristo foi através de um outro ser humano. Alguém falando de Jesus para mim. Eu falei assim, verdade tudo isso que você está me falando? Você entende que você é importante para Ele? Porque você faz parte do plano dEle. Para falar do Evangelho, para pregar a verdade. Para poder transbordar na vida de outras pessoas. Para mostrar a verdade que liberta. Você não viu? Você vai ser salvo, tudo bem, mas e aí? O que mais? Ele quer manifestar o reino dele dentro de você. Ele quer usar a sua vida. Você consegue compreender isso ou não? Mas Marcelo, por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque é o plano dele, queridos. Quando você abraça um ser humano e você fala para ele de Cristo, quando você fala das verdades, você transforma a vida daquela pessoa. E é o que ele quer de cada um de nós. Então eu quero assim, que você entenda nessa noite. Eu não posso mais me relacionar com Cristo através de barganha, através de troca, pensando que se eu for um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus, eu vou receber alguma coisa. Viu? É obrigação sua ser um homem ou uma mulher de Deus. Mas isso não vai gerar algo que Deus tem que te dar. Porque o Senhor, Ele se relaciona conosco através do favor imerecido. Viu? A gente não merece. Não merece, querido. Não tem jeito. Não tem o que aconteça nessa vida que a gente possa merecer. E as bênçãos, nossa, a Bíblia fala o seguinte, que elas ficam nas regiões celestiais. Abre comigo lá Daniel, deixa eu te mostrar esse texto aqui, a gente tem tempo ainda. Daniel 10, olha que legal isso daqui.
Olha que legal. Você já teve uma sensação assim, ó, eu oro e parece que a minha oração nunca é atendida? Aí você falou assim, pô, Marcelo, mas você falou que existe 24 anciões que pegam as nossas orações, nossas adorações e derrama lá no trono de Deus e como essência suave. Ele inspira essas orações, essa adoração e já dá uma resposta. É assim mesmo, querido. A Bíblia fala isso lá em Apocalipse. Mas olha que interessante, por que às vezes demora a bênção chegar? Eu vou ler deixa eu ver aqui, do 7. Daniel 10, 7. E só eu, Daniel, viu aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois eu só vi esta grande visão e não ficou força em mim. Eu vou pular para o 12, tá? Então, para o 11, ó, me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, pois eis que te sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Viu? Está falando o seguinte, que no mesmo momento que ele orou, no mesmo dia que ele orou compreendendo, ele foi atendido. Só que demorou 24 dias para que o atendimento chegasse até ele. Tanto que Daniel ele começa a jejuar, ele começa a fazer um monte de coisa, porque ele não entende. Pô, eu estou orando e as coisas não acontecem. Aí o anjo chega, porque Daniel ele teve até uma crise e falou assim, será que é comigo? Será que eu fiz alguma coisa? O anjo chega e a primeira coisa que fala para Daniel, fala assim, calma, você é muito amado no céu. O negócio não é com você não, Daniel, pode ficar sossegado. Viu? Assim que você orou, aquele ancião desceu, recolheu, jogou e já foi lhe dada a resposta. O problema é que, olha que interessante, verso 11. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte a mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis das Pérsias. Isso daqui está referindo-se, querido, região celestial. Viu? O anjo pegou a resposta, ia trazer para Daniel, o que aconteceu? A região celestial se levantou. E ele teve que pedir ajuda, falou assim, Deus, manda o anjo de guerra, manda Miguel. E diz que eles ficaram ali 21 dias, lutando para ter que aquela bênção, aquela resposta chegasse a Daniel. Por isso que eu estou falando para você, a gente tem que persistir no conhecimento, em conhecer Cristo, e ter a plena certeza que tudo que a gente pede vai chegar. E se não chegou ainda, talvez é porque a gente precisa continuar orando. Porque a peleja está acontecendo nas regiões celestiais, para que essas bênçãos sejam destravadas para chegar até nós. E aí a gente ora um dia, não dá certo, ora 2, ora 3, aí a gente fala assim, não, é muito pecado, eu sou pecador, eu não mereço mesmo, deixa para lá, a gente desiste. Você vê a importância de ter um conhecimento esclarecido da pessoa de Cristo? E por que a gente tem que prosseguir em conhecer a Cristo em toda a sua plenitude? Você consegue entender isso? Só através de Cristo as coisas acontecem. Que coisa, né? Quando eu li isso daqui eu fiquei impactado. Porque eu já orei tanto, querido. Eu falei assim, poxa, Senhor, o Senhor não está nem aí. O Senhor não está respondendo. E às vezes, querido, é porque está sendo travada uma batalha nas regiões celestiais. E a gente tem que continuar orando. Último texto, vai, para a gente terminar. Porque é muita informação, eu sei que você está cansado. Abre comigo lá, ó, Gênesis 15. Gênesis 15, eu vou ler a partir do 6.
Gênesis 15, 6. Diz assim a palavra de Deus, ó. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como sabereis que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me um bezerro de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um cordeiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte dele em frente da outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-lá serão afligidos 400 anos, mas também eu julgarei a gente, qual servirão, e depois sairão com grandes fazendas. Querido, só para resumir isso daqui. Abraão se encontra com Deus, e Deus promete a ele uma herança. Fala, ó, eu vou te dar uma herança, você vai ser herdeiro meu. Aí Abraão fala o seguinte, como que eu posso ter certeza que eu vou herdar isso daqui? O Senhor fala o seguinte, faz o seguinte, Abraão, você vai fazer uma oferta. E aí ele pega lá 3 animais, né? E disse, ó, toma um bezerro de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos. Eu precisaria de muito tempo para tentar te explicar essa parte dessa oferta, o estudo que eu fiz. Mas essa oferta, ela traz um princípio assim, querido. Como é que a gente tem acesso à herança? Pelo menos os livros, né, de direito, diz o seguinte, que eu só posso ter acesso à herança do meu pai e da minha mãe quando eles morrerem. Não dá para ter acesso em vida. Então muitas pessoas se apegam nisso e falam o seguinte, a herança que Cristo tem para mim, eu só vou ter acesso lá no final. Não é isso que Abraão nos ensina aqui, queridos. Por quê? Porque o Senhor está falando o seguinte, ei Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. Você vai fazer uma oferta. Mas não é uma oferta, queridos, não é uma oferta temporal para esse tempo. Ele pega 3 animais, tá? 3 animais que representam a eternidade passada, a eternidade presente e a eternidade futura. Ele está falando para o Abraão, Abraão, eu vou falar uma coisa para você. Se você aprender a fazer esse tipo de oferta, você vai ter acesso à herança que eu tenho guardada para você. E essa oferta, ela direciona para que a gente consiga o quê? Trazer até nós aquilo que nós teríamos acesso só depois. Porque o nosso Deus, ele não está preso nesse tempo, querido. A Bíblia fala que ele estava lá no final, que ele está hoje no presente, está no início de tudo. O Senhor, ele se manifesta em todo o tempo. E aí Abraão faz essa oferta. A partir dessa oferta, Abraão se torna uma pessoa muito rica, muito próspera, porque ele aprendeu um princípio. Viu? Eu oferto por gratidão, por aliança, não é por merecimento. E através dessa maneira eu consigo trazer aquilo que seria me entregue só no final para o tempo presente. Eu falo isso para vocês porque eu tenho aprendido a praticar esse tipo de sacrifício. Que tipo de sacrifício é esse? Um sacrifício que te custa. Abraão pega e quando vai sacrificar o que ele tinha de melhor, o que era o que Abraão tinha de melhor que ele ia sacrificar para Deus? O próprio filho. O único filho. Esse tipo de coração, queridos, quando a gente entende a palavra de Deus, a gente consegue desatar algo extraordinário. As coisas começam a acontecer na nossa vida que a gente nem entende. Nem entende. Mas a gente precisa entender os princípios de Deus, que nós temos que nos relacionarmos com Ele através do amor, tendo a plena certeza que Ele é um Deus abençoador, que Ele é o único que pode nos libertar em todas as áreas da nossa vida.
E quando eu aprendo esse tipo de princípio, quando eu aprendo esse tipo de mensagem, cara, desata um negócio sobre a nossa vida que é extraordinário. A gente precisa se aprofundar mais, queridos, em ler mais a palavra de Deus. Estava falando para minha esposa essa semana que a eternidade é algo que ninguém prega. Eu mesmo ouvi muito pouco sobre a eternidade. Mas a gente vai passar mais tempo na eternidade do que nesse tempo presente aqui. Mas enquanto a gente vive aqui, o Senhor está dizendo o seguinte: eu posso te oferecer uma vida extraordinária. O que é extraordinário? É além do comum, viu? Eu quero te proporcionar uma vida além do comum. Desde que você comece o quê? A conhecer a verdade, a conhecer a Jesus, a praticar os meus princípios, a colocar isso em ação. Eu vou destravar algo sobre a sua vida que será tremendo. Então toda vez que você for fazer algo para o Senhor, eu não estou falando só de dinheiro, viu, querido? Porque dinheiro, viu? Libertação financeira, você vai sacrificar o quê? Oferta, teu dízimo, tuas primícias. Mas eu não sei qual área da sua vida você quer enfrentar. Mas você precisa pedir para Ele: Senhor, me mostra que tipo de sacrifício que o Senhor quer. Aquilo que me custa. Porque eu quero te ofertar não por barganha, não por merecimento, mas por amor, por saber que só o Senhor que pode me ajudar. Então eu queria deixar para você nessa noite esse tipo de ensinamento. Amém? Fica de pé, queridos. Eu queria orar com você um pouquinho antes da gente terminar. Você faz um louvor para a gente aqui, Alain? Sobe aqui a equipe de louvor. Queridos, está no tempo. Está no tempo da gente crescer. Você vai ficar no banco dessa igreja, no banco de outra igreja. Você vai passar o resto da sua vida como, viu, uma pessoa que não entendeu ainda a verdade. A gente precisa buscar a verdade. Nossa, Marcelo, mas que culto travado, que culto chato. Verdade, queridos. Viu, não é fácil falar disso. Gostoso é falar de bênção, não é? Né? Gostoso. Eu podia dar uma palavra aqui, te encher de fé. Para você sair aqui, ó, cheio de fé. Praticar algumas ações, mas sem compreender nada. E voltar domingo que vem vazio de fé, vazio de ação, decepcionado. Mas eu prefiro pregar a verdade, que é Jesus Cristo. Para muitos é uma verdade chata, é algo insuportável. Mas é o que liberta. Porque se fosse gostoso, todo mundo ia querer conhecer a Cristo. Não é gostoso. Você pensa que eu gosto de pregar isso? Não gosto. Essa semana aqui, semana inteira irritado. Retaliação de todo lado para trazer essa palavra para você. E eu falava assim: Senhor, mas que palavra chata. É isso mesmo. É isso. Travei o pescoço ontem, querido. Tomei um relaxante muscular. Passei o dia irritado, estou irritado. Bateram no meu carro. Tava trocando o carro, tava sem seguro. Tenho que pagar o meu carro e de mais 2 pessoas. Segunda-feira eu tenho 45 mil reais para me pagar. E retaliação atrás de retaliação essa semana, para poder chegar aqui e te entregar a verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Eu falei para minha esposa: segunda-feira, todos os meus desafios, eu tenho certeza que Cristo vai me abençoar. Eu não estou nem preocupado, querido, porque eu tenho uma plena convicção de tudo vai se resolver. Mas eu quero te dizer o seguinte: a palavra que liberta, ela é dura, ela é chata. Por quê? Porque você está acostumado com palavras de bênção só, que te enche de fé, mas não te leva a lugar nenhum. Nós precisamos nos encher de Cristo, que é a verdade que liberta. Precisamos aprender mais dele, precisamos mais e mais de Cristo. É só o que a gente precisa, querido. É só o que a gente precisa.
só o que a gente precisa. Nada mais. O resto, tudo acontece. Deus é tão maravilhoso que o dinheiro já está na conta para pagar a conta que eu tenho de 45 mil. Ah, mas chegou na conta fácil assim? Não, queridos. Tive que orar bastante. Pedir milagres, acessar regiões celestiais. Porque viver com Cristo é viver uma vida extraordinária. Viu? É viver dependente. Senhor, eu vou te dar meu único filho. Eu já sou velho, talvez eu não consiga ter outro filho, mas eu vou te dar o meu único. E eu quero dar, ó Deus, a minha única vida. Eu só tenho uma, para te servir na tua casa, para aprender, para continuar a conhecer e conhecer do Senhor, e poder provar de uma vida extraordinária. Porque capacidade eu não tenho, mas eu tenho a Cristo. Dinheiro eu não tenho, mas eu tenho a Cristo. Quando a gente tem Cristo, a gente não precisa de mais nada, querido. Não precisa de mais nada. Difícil. Por muito tempo eu preguei aquilo que eu achava que todo mundo gostaria de ouvir. Hoje foi um confronto dentro de mim, viu? Pregar isso. Não era o que eu queria pregar. Queria chegar aqui de verdade, pregar como sempre. Palavras para te encher você de motivação, de fé. Mas não faz efeito. Não faz efeito, a gente precisa de transformação. O evangelho é transformação, é mudança, querido. Vai viver mais quantos anos aí paralisado, hein? Cativo, vivendo um evangelho misturado aí, se relacionando por merecimento. Ah, eu pequei, Deus vai me castigar. Ah, eu não fui na igreja, Deus vai me castigar. Você anula a graça que Ele tem na sua vida. Não vale a pena. Amém? Vamos louvar um pouquinho? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Amém, querido? Saia daqui convicto que além da fé e da ação, nós precisamos crer e conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Se você sair com essa convicção daqui, valeu tudo o que aconteceu. Valeu a semana, valeu estar aqui, valeu tudo.
Se apegue nisso, viu, querido? Cadê a Claudinha, que é aniversário dela? Vem cá, Elaine, pra você orar por ela. Foi aniversário da irmã Claudinha essa semana. A gente não pode sair daqui sem abençoar a vida dela, orar por ela. Vem cá, irmã. Ora aqui. Você ora, irmã, por ela? Vem cá. Claudinha quer uma bênção na nossa vida. Querido Deus e eterno